Olá, criptomaníacos! A alegria de pobre dura pouco. Poucas horas após encontrar uma nova alta histórica, o Bitcoin derrete mais de 6%. E por que ele derreteu? Porque um secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse que os Estados Unidos não comprará mais BTC. Então não, a culpa não é do Bitcoin. O Bitcoin de hoje é igualzinho ao Bitcoin de ontem. Não mudou absolutamente nada. A culpa é sua. É sua que ainda acredita em políticos, ainda respeita políticos. E isso te torna facilmente manipulável. Se eles querem que o preço caia, basta soltar uma nota. Se eles querem que o preço suba, solta outra nota. E você aí acaba agindo conforme o governo quer. E aí, depois que você já fez o que o político quer, que era vender Bitcoin, baixar o preço do BTC, gerando uma bola de neve de força vendedora, o que ele faz? Ele aparece na mídia e diz que, opa, eu estava errado, eu me arrependo da declaração que eu fiz, os Estados Unidos vão sim comprar Bitcoin. Mas aí já era, o dano já foi causado. E como sempre, isso acontece na data que tem que acontecer, como em todo ciclo. Na segunda-feira, eu fiz um vídeo para vocês onde a capa dizia: a armadilha de agosto. Uma inesperada subida de preço que faz o preço testar a alta histórica anterior antes de desabar. Portanto, agosto tem mais uma cara de armadilha para touros. Temos todos os ciclos aqui, tá? Ciclo de 2012, ciclo de 2016, ciclo de 2020 e o ciclo atual. Agosto está aqui, ó. Julho, agosto. Subida. O preço sobe e olha como ele testa aqui a alta histórica anterior. Tá vendo a alta histórica anterior? Exatamente como a gente está vendo agora. Né? Essa subida trazendo o preço para testar a alta histórica dos 123K. Isso aconteceu no primeiro ciclo. Mas o que acontece em setembro? Uma queda, um pullback. Tá? Uma correção em setembro que derruba o preço de volta à média. Mas enquanto o preço vem caindo, a gente olha para o gráfico de endereços acumuladores, né? Demanda por parte de endereços acumuladores, aqueles endereços que só recebem Bitcoin, nunca vendem Bitcoin, está na sua alta histórica. Na mesma data em que o político fez a pegadinha, fez a armadilha para o mercado. Então, endereços acumuladores estão comprando Bitcoin. Enquanto que aqueles que confiam em políticos continuam perdendo dinheiro. E não somente no caso do Bitcoin. Mais à frente, eu vou mostrar para vocês que acontece exatamente o mesmo fenômeno com redes sociais, internet, com todo o resto. O político, ele arruma uma desculpa para te convencer a fazer algo que vai contra os seus interesses. E a grande maioria vai apoiar tais medidas. Por quê? Porque ainda olham para políticos como alguém legal, alguém que quer o meu bem, alguém que ajuda os pobres. E esse é o verdadeiro problema. O problema não está nas ferramentas. O problema não está no dinheiro, não está no Bitcoin, não está nas redes sociais, não está na internet. O problema está em confiar em criminosos que, justamente por serem criminosos, não têm nenhum interesse em acabar com crimes. Olhem para o gráfico semanal, aquele gráfico que estava lindão, né? Rompendo a nossa resistência do 119. E eu falei para vocês, é importante fechar a semana, no domingo agora, acima deste patamar. E não é o que estamos vendo agora. Recuou o preço novamente para baixo da mesma resistência, fazendo aqui a sexta semana abaixo, né? Ainda não fechamos a semana, mas estamos aqui na sexta semana abaixo da mesma resistência, da mesma linha branca e continuamos ali com esse canal cada vez mais estreito, né? Formando um triângulo aqui com a média de 7 semanas. Então daqui a pouco não vai ter espaço. O Bitcoin vai precisar tomar uma direção definitiva. Ainda não é agora, mas estamos vendo esse caminho cada vez mais curto para essa decisão acontecer. Enquanto estivermos acima dessa linha amarela, da média de 7 semanas, posicionada atualmente em 115.459, tudo bem, tá? Então, tudo dentro do padrão. Não tem nenhum receio em relação a isso. Somente um fechar a semana abaixo da linha amarela pode gerar um problema maior. Pode gerar um derretimento de volta para esse suporte anterior, né? Lá nos 109 mil dólares. Já quando olhamos para o gráfico semanal da Ethereum, vocês lembram no vídeo anterior que eu falei para vocês que estávamos no momento crítico? Ou a Ethereum superaria a sua alta histórica na quarta-feira, marcada por essa linha tracejada que marca aqui a sua alta histórica em praticamente 4.900 dólares, ou ela tenderia a ter um recuo
assim como aconteceu no gráfico do Bitcoin. Esse recuo seria de volta ao seu ponto mais alto dentro da bandeira de alta. Acontece o mesmo rompimento e o mesmo movimento do BTC. A mesma disparada de preço que traz a Ethereum de $3.700 até os $4.740 desse momento. Mas temos que tomar um certo cuidado. O potencial de alta da Ethereum é colocar ela na casa dos $5.000. Já estamos próximos disso acontecer. E vocês lembram lá no gráfico do Bitcoin que após o rompimento de bandeira volta para a linha tracejada, que era o topo anterior dentro da bandeira? Esse topo, no caso da Ethereum, está aqui. Está marcado em $3.941. Por isso, pode acontecer, sim, uma correção na Ethereum por aí, né? Entre o ponto atual e a faixa ali dos $5.000, né? Que seria ali justamente o nosso alvo devido ao tamanho do mastro da bandeira jogado para cima. Agora, ela está muito próxima de romper a sua alta histórica. Então fiquem espertos com as próximas horas. Rompimento de alta histórica, tendência de pump no Ethereum. Não rompeu, sentiu a resistência da alta histórica, começou a cair, deve buscar mais uma vez essa zona de $3.941 para testar ela como suporte, como aconteceu no caso do Bitcoin. Então a Ethereum estava aqui em cima, testando a sua resistência histórica, né, a sua alta histórica. Eu falei, se não romper na quarta-feira, a tendência é o preço da Ethereum voltar para essa linha tracejada ao redor dos $4.000. Exatamente o que vimos, né? Ela veio buscar $4.368. Temos um primeiro suporte nessa região aqui, estão vendo? Essa região de $4.250 e rompendo, volta para essa região de $4.000, região aqui de topo dentro da bandeira de alta. Exatamente o movimento que o Bitcoin fez. Notem, rompimento de bandeira, dispara o preço, volta para a linha tracejada. Vou abrir o gráfico do Bitcoin. Vocês vão ver exatamente esse mesmo movimento. Rompimento, retorno para a linha tracejada antes da explosão. Então a Ethereum está seguindo aquilo que era previsto. Não rompeu a alta histórica e está voltando para um suporte. Mas a raiz do problema dessa manipulação de preço que a gente está vendo não são as ferramentas. Não é o Bitcoin, não é Ethereum, não é o dinheiro, é a confiança cega em autoridades. Autoridades essas que querem o teu mal, mas que tem sempre um discurso para te convencer a fazer aquilo que eles querem. Por exemplo, temos a proposta aqui do BIS, conhecido como Banco Central dos Bancos Centrais, né? Então é quem controla tudo. BIS propõe atribuir pontuação a bitcoins com base no histórico de transações. Ou seja, se o Bitcoin é um Bitcoin nota 10, um Bitcoin que passou aqui pelos nossos bancos, ou é um Bitcoin que está fora dos registros? Ah, esse Bitcoin é uma nota 2, esse Bitcoin é muito ruinzinho. Como diz aqui no subtítulo, né? BIS sugere que investidores que usem carteiras de autocustódia, ou seja, carteiras próprias, a sua Ledger, a sua Trezor, façam KYC de seus endereços para integrá-los a uma lista de permissão. Agora você teria que ter um Bitcoin permitido. Né? O Bitcoin tem que ser permitido pelo governo. Óbvio que você não vai aceitar isso, mas eles podem colocar uma desculpa que você vai falar, razoável, né? Eu deveria fazer isso sim, porque vai ajudar a sociedade. Qual é a desculpa? Tá aqui, ó. Para aumentar o combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas. Sempre tem alguma desculpa para que grande parte da população defenda essa ideia. Novamente, isso não tem nada a ver com o Bitcoin. A rede do Bitcoin vai continuar exatamente igual. Isso tem a ver com o comportamento das pessoas. Se você confiar que existe Bitcoin nota 10 e Bitcoin nota 2, é você que está valorizando mais um do que outro, porque o político falou. E não a rede do Bitcoin que está considerando que existem Bitcoins diferentes. Essa é a importância da privacidade. Na hora que você perde a privacidade, você está dando controle da tua vida para o político. É ele que decide se você é nota 10 ou é nota 2. Isso é um absurdo. E mesmo se você não tem Bitcoin, você vai passar pelo mesmo problema e vai acabar se convencendo de que sim, tem que abrir mão da sua privacidade. Por exemplo, pessoal, acabou de sair essa notícia aqui, ó, traduzir para vocês. A União Europeia votará uma lei de controle de bate-papo, WhatsApp, Telegram, no dia 14 de outubro, para permitir a digitalização de todas as mensagens privadas enviadas online. Ou seja, o governo vai poder enxergar todas as mensagens enviadas por aplicativo. WhatsApp, por exemplo.
Afinal, dizem eles, quem não deve, não teme, né? E qual que é a desculpa? Visa detectar abuso infantil, mas 3 países se opõem publicamente a ele devido a riscos de privacidade. Países criminosos! Não. Eles são a favor de privacidade. Quem deve ser punido são os abusadores, são os criminosos, e não a privacidade de 99,9% das pessoas que não são abusadoras. Mas, como eu disse, a ideia aqui não é combater nada. A ideia aqui é ter uma desculpa para tirar a tua privacidade, para te controlar. E como eu sempre digo aqui, socialistas, comunistas, eles agem em grupo, é global. É uma ideia que surge em algum lugar e ela é disseminada para todos os países ao mesmo tempo. Então, se saiu isso aqui na Europa, vai ter a mesma coisa voltada para abuso em todos os outros países com o mesmo foco, controle. Então, não é surpresa para a gente que, após denúncia de Felca, Lula vai enviar PL para regulamentar redes sociais. E essa regulamentação das redes sociais visa o quê? Coibir crimes contra crianças e adolescentes. Exatamente o mesmo texto que vimos na Europa. É muita coincidência, né? E no dia seguinte, a verdade começa a aparecer. Lula quer ter o poder de suspender redes sociais por até 2 meses. A punição, sem necessidade de ordem judicial, ou seja, não tem que entrar na justiça, nada. Cabeça dele. Suspende rede social. Está no projeto de regulação das redes. 2 meses de suspensão justamente no ano de eleição. No período eleitoral, naqueles 2 meses do ano que vem, de eleição, ele pode simplesmente cortar redes sociais, impedindo que taquem pedra em quem está no poder, em quem é a vidraça da vez, que é o político. E sem críticas ao governo da vez, provavelmente ele se mantém no poder. É isso que eles chamam de democracia. Questione se o cara que se diz contra o crime não deveria estar preso. Será que não existia lavagem de dinheiro antes do Bitcoin? Será que não existiam abusadores antes das redes sociais? Se o Bitcoin não fosse descentralizado, se você não tivesse assegurada a sua privacidade do seu Bitcoin, do seu dinheiro, você pode ter certeza que os seus vizinhos e todas as outras pessoas da sua cidade já teriam votado para que o governo tivesse um cadastro seu, sabendo exatamente quantos Bitcoins você tem. Afinal, vai que você é um criminoso. É assim que políticos corruptos convencem pessoas inocentes a culparem outras pessoas inocentes, acabando com a liberdade de todo mundo. Graças à tecnologia descentralizada das criptomoedas, ainda temos uma chance. Se quiser comprar, vender criptomoedas com privacidade ou fazer trade sem pagar taxa alguma, use os links que estão aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.